olhos. Muito obrigado, queridos. Domingo passado comecei a falar sobre oração e eu queria pelo menos ministrar 3, talvez 4 mensagens específicas sobre a oração. Esse é um mês que nós dedicamos para um tempo de oração específico para que Deus nos use para abençoar pessoas, para tocar pessoas. Que o favor, não só pensando em nós, mas que o poder de Deus flua por nosso intermédio a favor de pessoas. E hoje eu queria dar continuidade. Semana passada falei sobre o primeiro princípio, queria repetir ele um pouquinho e entrar no segundo e terceiro princípio. Eu pessoalmente, o Espírito Santo tem gerado em meu coração assim, um desejo por uma nova revelação, no mover de oração, um novo entendimento para a oração. E há uma batalha muito grande sempre na nossa vida de oração. É algo tão simples para ser feito. E parece que é procurado como um último socorro, não o primeiro socorro, né? Uma vez participei numa conferência, eles tinham lá primeiros socorros. Aí você pensa que é ajuda médica, né? Não, lá é o último socorro. Aqui o primeiro socorro é a oração. Então, nós queremos aprender isso de uma maneira nova e incentivo você a orar sobre isso e o que você vai ouvindo aqui, permitir que esse entendimento sobre a oração cresça cada vez mais. Nós conversamos essa semana e o Espírito Santo começou a nos incomodar sobre o mês de agosto e setembro, e como é um mês de semeadura e é uma oportunidade de nós abençoar outras pessoas, nós entendemos da parte do Espírito Santo de falarmos sobre família. Então nós teremos 8 mensagens sobre família. E você é muito bem-vindo nós vamos fazer aí uma enquete para perguntar quais os temas que você gostaria de ouvir. O que você acha que para os seus familiares e amigos seria importante ouvir. E nós vamos então preparar as mensagens e vamos trabalhar assim o intuito de convidar pessoas para fortalecer as suas famílias e abençoar as suas famílias. Amém, queridos? Então, deixe fazer conhecido que o Espírito Santo coloca no seu coração como um motivo para que nós conversemos como igreja sobre isso. Queria reler o texto da semana passada, de Mateus 18, os versículos 15 a 20. Como nós falamos, a primeira parte, do 15 ao 17, ela é uma aplicação específica dos princípios que são apresentados a partir do 18, 19 e 20. Então vamos ler todo o texto. Versículo 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo, conversar entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E, se ele não atender, dize-o à igreja, e se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado no céu. E tudo que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Em verdade também vos digo que, se 2 dentre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa, que porventura pedirem, ser-lhes-á concedido por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Amém? Então, o primeiro princípio que nós conversamos semana passada é que nós, como igreja, precisamos declarar a vontade de Deus na face da terra. Nós percebemos o falar dele no nosso coração, ele desperta desejos, simplesmente aquela palavra, eu gostaria de. Você vai percebendo quais desejos vêm de Deus na sua vida e quais desejos não. Você discerne facilmente, pegando lá Gálatas, por exemplo, capítulo 5, você tem as obras da carne, o fruto do Espírito, e você diz, esse sentimento, esse desejo é daqui ou daqui? E você já tem o discernimento do Espírito, né? Então Deus, Ele decidiu
agir por intermédio do ser humano. Ele não quer agir independente do ser humano na terra. Por quê? Na criação Deus estabeleceu um princípio. Ele deu o domínio da terra para ser cuidado pelo ser humano. Ele colocou 4 cláusulas nesse como que contrato de arrendamento que ele deu para o ser humano. E o ser humano, quando obedece a essas 4 cláusulas, ele governa sobre toda e qualquer coisa que é dado para ele, né? E então Deus, ele quer manifestar o seu governo na terra por intermédio de pessoas. Ele entregou isso a Adão e Adão e Eva traíram a Deus. Eles, em vez de viverem debaixo do governo do Espírito Santo nas suas vidas, eles entregaram o governo da terra ao espírito maligno, a Satanás. E ele fez da terra um inferno, matando, destruindo a vida de pessoas, jogando um contra o outro. E até hoje nós temos resquícios e costumes desse tempo, desse governo. E as pessoas ainda têm a mentalidade e dando espaço ao império das trevas, usurpar o que é dado para a igreja. A palavra de Deus em Efésios diz assim: pois todas as coisas debaixo dos pés do Senhor Jesus, e Ele para ser o cabeça sobre todas as coisas. E Ele, como Senhor de todas as coisas, deu a autoridade à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Então a autoridade que o Senhor Jesus tem no céu, na terra, debaixo da terra, como diz em Filipenses, Ele deu essa autoridade, delegou essa autoridade, deu a autoridade do seu nome à igreja, aos seus representantes sobre a face da terra. E hoje a igreja precisa manifestar a vontade do Pai sobre a face da terra. Não podemos nos omitir. E um ensino que eu considero que não foi saudável na igreja é a expectativa de ir para o céu. Um mundo que se exploda, eu quero ir para o céu. E Deus diz: não, eu quero que a minha glória encha toda a terra. Eu quero que a plenitude de Deus encha toda a terra. E Ele quer usar a você e a mim para isso. A começar na minha, na sua, na nossa família, na nossa região onde nós estamos, nos nossos círculos de influência que Deus vai nos dando. E em Mateus 18, o Senhor Jesus está falando com a igreja. Ele diz assim: eu dei autoridade, aplicando para a igreja: em verdade vos digo que tudo que a igreja ligar na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que a igreja desligar na terra terá sido desligado nos céus. Deus opera hoje pela agência dele, que se chama igreja. Aqueles que receberam a salvação em Cristo Jesus e que são governados pelo Espírito Santo em suas vidas. Então, à medida que o poder da igreja, a medida do poder da igreja hoje, ela determina a medida da manifestação do poder de Deus sobre a face da terra. Pois o seu poder agora é revelado por intermédio da igreja. E a pergunta é: como? E a resposta é, leia comigo: oração. Orar e ação, né? Orar, oração. E aí um exemplo para você não esquecer mais na sua vida. Você tem uma torneira na sua casa? Então Henrique e Rose tem, glória a Deus. Eu espero que você também tenha uma torneira na sua casa. Não é pegadinha não, é só um comparativo. Você vai no banheiro, você tem uma torneira, né? Você precisa fazer higiene, você aperta um botão, né? Você vai lavar a louça, você abre uma torneira. Você vai lavar o carro, você abre uma torneira. Você vai tomar uma água, você abre uma torneira. A torneira é muito presente. Essa torneira, ela está ligada ao quê? Normalmente, nem todas as casas são assim, tem uma caixa d'água. E a minha mãe, ela sempre precavida, ela construiu a casa que eu moro hoje, ela pôs 2 caixas d'água.
não só 500 litros, ela pôs 1000 litros. Não é para faltar água. Então, no tempo de estiagem, a gente economiza, mas sempre tem água, né? Unção dobrada na casa. Agora, o comparativo é o quê? A caixa d'água que você tem lá 1000 litros, é o poder de Deus. E a sua torneira é a sua oração. Você tem lá 500 litros na casa, mas a sua capacidade de abrir é pela oração aqui. E o fluxo aqui determina a bitola da tua torneira. Se é uma bitola maior, vai correr mais água. Se a bitola é menor, corre menos água. Quando nós nos movemos em oração, nós podemos cortar o fluxo do poder de Deus ou aumentar o fluxo do poder de Deus na nossa vida. Nós não diminuímos o poder de Deus, ele fica intacto, ele é pleno, coberto. Nos céus o poder de Deus é ilimitado, porém na terra Deus decidiu operar com o poder dele por intermédio da sua e da minha vida, pela oração. E nós vamos ver hoje pela oração de unidade, pela oração de concordância. Não adianta nós termos 10.000 litros em nossa caixa d'água, se a bitola da nossa torneira for pequena, só vai aumentar a pressão na torneira, em todo o sistema, quando você tem muita água. E às vezes, Deus quer agir na face da terra, e o poder está operando, e às vezes tem uma pressão sobre nós. Uma pressão, e essa pressão ela vai aumentando, porque Deus quer que você dê vazão a ela. E hoje você vai entender algumas coisas. Estamos dispostos, é a pergunta, né? Nós estamos dispostos a agir em unidade, atando o que Deus deseja atar e desatando o que Deus deseja desatar? Porque depende da igreja, não só da minha oração individual. Uma vez perguntei para o meu pastor, como é que é essa oração? Por que precisa de oração de 2 ou 3? Ele disse, a oração, um comparativo, para a minha alma entender, a oração sozinha é que nem uma corda. Mas quando você se une em oração com os teus irmãos, você estabelece um cabo de aço, que tem um poder infinitamente superior a uma corda ou a um barbante. O poder de Deus, ele precisa de um canal para se manifestar na terra. E para isso o Senhor Jesus estabeleceu a igreja. A igreja, como já disse, não pode aumentar o poder de Deus, mas pode impedir por meio da passividade ou da omissão na oração. Deixar de orar, quando o Espírito Santo instiga a orar. A igreja, como a gente aprende lá em 1 Coríntios 2, primeiro versículo, nós somos administradores dos mistérios de Deus. O que está escondido à mente humana, Deus reservou para revelar para você e para mim. E quando Ele encontra 2 ou 3 pessoas na igreja que se unem em torno da oração, que aplicam os princípios da concordância, eles vão experimentar o que Deus quer fazer sobre a face da terra. Deus não opera com, eu tenho que ter 200 pessoas. Ele pede, como nós vamos ver aqui, apenas 2 pessoas. Então, quando a igreja ora e vive a comunhão com o Espírito Santo, é como então que a torneira ela se abre e as manifestações do reino de Deus vêm sobre nós. A igreja que não ora, a pressão da água está ali. E aí aparece um fardo, fica pesado o trabalho. Começa a ficar pesado. Mas, querido, é só começar a orar, que esse fardo alivia. Porque o Espírito Santo vem com um peso de glória sobre nós, Ele quer operar. Mas se não orar, e não achar alguém, preciso que se ore comigo, está muito pesado. E você ora ali 10, 15, 20, 30 minutos, você percebe que aquele fardo se vai, e você cumpre com o agir. Essa semana nós tivemos o privilégio de como pastores termos o nosso culto, toda a primeira quarta-feira do mês. Nessa semana veio um médico que falou conosco. É interessante, quando ele ora, ele vai orando da planta do pé, a ponta da cabeça, ele pega os 9 sistemas do corpo, vai orando todos eles, é assim um pente fino de oração para cura. E muitas pessoas são ali curadas. Depois o Hernani Santos falou. O Hernani Santos, não sei quantos conhecem, eu não conheço ele muito bem, mas conheci ele ali.
e ele falou sobre avivamento. E uma hora o Espírito Santo falou assim: Arno, você não está deprimido. Você está com necessidade de conversar com o Espírito Santo para perceber o que está no coração do seu Pai Celeste. Há uma pressão do que Deus quer fazer. Parece que às vezes vem uma tristeza. Há umas 2, 3 semanas atrás, no começo de junho, eu falei para você: engraçado, tem um peso diferente, mas é diferente, eu não sei o que é. E a resposta veio nesse café. Quando há um peso, eu preciso orar com alguém, preciso me dar tempo para orar com alguém. Meu querido, minha querida, você não está deprimido. Você tem um peso de glória na sua vida. É só orar, é buscar alguém. Ore comigo, vamos orar juntos. Vamos ter um tempo de oração. Eu quero apresentar esse peso que está no meu coração, eu quero colocar diante do trono de Deus. E você vai experimentar, depois da oração, né, o favor de Deus. Eu não sei se você já viu aquela figura, as pessoas vindo para a reunião de oração, parece que vem que nem uns gatos tudo arrebentado, vem lá tudo triste, se arrastando para a oração, e aí vem para a vigília, ora 1 hora, ora 2 horas, daí quando sai da oração, como é que sai? Sai que nem um leão, quer pegar tudo. Sai fortalecido, é sinal de que estiveram na presença do Senhor. Comece orando. Como é que eu faço quando tem um peso? Comece orando em línguas. Pois quem ora em línguas, como diz lá em 1 Coríntios 14, ora bem. Ou, ela diz, outra tradução, ora de fato. Ninguém é obrigado a orar em línguas. Mas, meu querido, se você souber a arma que você tem quando você ora em línguas. Quem ora em línguas, ora bem, ora de fato. Então, como igreja, nós temos um ministério. E precisamos declarar a vontade de Deus que está nos céus sobre a terra. Esse é o nosso chamado como igreja. Para isso que a igreja está sobre a face da terra. Para manifestar o reino de Deus sobre a terra. Assim como o Senhor Jesus, Ele disse: eu não vim para fazer a minha vontade. Eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. E da mesma forma, sobre o mesmo chamado, nós estamos. Não para fazer a nossa vontade, mas para fazer a vontade daquele que nos chamou e nos enviou para manifestar o reino de Deus onde nós estamos. E a pergunta é, se nós estamos disponíveis para liberar o que Deus deseja liberar na terra e amarrar o que Deus deseja que seja destruído. Ou nós somos como Jonas, Deus diz: vá lá, fale com Nínive, e ele para Tarsis. Engraçado, fugiu da presença do Senhor. E aí, você deu ruim, né? Aí você olha para o Novo Testamento, em Atos 9, tem Ananias. Deus encontrou Saulo, o Senhor Jesus encontrou Saulo, e aí o Senhor Jesus vai falar com Ananias, e diz: Ananias, preciso que você vá lá orar com Saulo. E Ananias diz: cruz, credo. Ele veio aqui matar a gente, que é isso? Eu não. E Deus, ele abriu o coração, percebeu? Jonas ouviu o chamado. Deus disse: disponha. A mesma coisa que Deus falou para Ananias: disponha-se. Ele disse: mas não, ele é escolhido. Ah, beleza, então. Daí ele foi. Saulo foi batizado no Espírito Santo, recebeu a salvação, recebeu a sua cura e foi preparado por Deus ali, por causa da disposição de um. Até hoje nós somos abençoados. E Deus espera da sua e da minha vida apenas isso, a disposição. Eis-me aqui, Senhor. Deus não espera que você seja capacitado, que você tenha toda a inteligência do mundo. Ele vai lhe capacitar no processo, mas antes de qualquer capacitação, Ele precisa da nossa disposição. Deus dizer: eis-me aqui, Senhor, como o Senhor quer. O mais alto propósito da igreja é permitir que a vontade de Deus seja feita na terra. E quando nós nos dispomos a orar, e orar como igreja, nós precisamos seguir aí o segundo princípio. E o segundo princípio é a harmonia no Espírito. Diga comigo assim: harmonia no Espírito. E aí eu precisava da ajuda dos músicos para entender isso. O versículo 19 diz assim: em verdade também vos digo que, se dois, e o dois aqui é o princípio da igreja, dentre vós,
sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Então a palavra de Deus não está ensinando aqui um simples acordo, vamos concordar aqui a respeito de alguma coisa. Mas ele está usando uma palavra mais profunda, e essa palavra, ela significa sinfonia. A palavra concordância, ela tem a ver com sinfonia, que é quando vários instrumentos, numa orquestra sinfônica, que são muito diferentes entre si, mas entraram em acordo, todos eles ensaiaram em casa suas partituras, eles vêm com ela bem ensaiada, todos eles fizeram a sua parte em casa, todos eles quando chegaram, se colocaram no seu lugar, se prepararam, e eles sabem o tempo, o modo, eles sabem o propósito, o que vai ser tocado, eles entendem e se preparam para esse momento. Quando a batuta do Espírito Santo tocar, todo mundo sabe o momento de entrar, o momento de dizer, de acompanhar o processo. E isso é uma construção que precisa ser feita como igreja, pois nós somos muito distintos e diferentes uns dos outros. O nosso dia a dia de cada um aqui é muito distinto. As experiências pessoais são muito distintas. A mistura que você é de cultura, a mistura que você é de experiências, a mistura que você é de estudo é muito distinto do que é do seu irmão. Cada um tem a sua mistura. Agora todos nós vamos fazer uma mistura em conjunto. E aí precisa um tempo certo para chegar no tempero, no momento certo de agir. E a palavra sinfonia, ela também se refere, então, ela tem vários movimentos. Aí eu pesquisei na internet, né, para saber dessas coisas. Tem 4 sistemas, momentos, tem os nomes aí. Mas o que eu queria ressaltar, que assim, para entrar em um acordo, para entrar em sinfonia, para alcançar a harmonia, há um processo que precisa acontecer. Na sua, na minha vida, na vida nossa como em conjunto, para que a gente alcance o que ele chama de concordância. E o processo é muito simples. Nós precisamos individualmente e depois como grupo, nos submetermos ao governo do Espírito Santo. A chegar ao nível de ser governado por Ele. E quando nós deparamos com um momento, por exemplo, de cura, quando nós... e essas coisas às vezes me afligem, porque eu percebo que nós precisamos chegar e às vezes não temos a paciência para conseguir fazer esse processo. E a gente, não fazendo bem o processo, a gente fica limitado na nossa oração. Então, o que precisa acontecer primeiro é que cada um de nós precisa negar os seus desejos pessoais, o que eu quero, o que eu desejo. Porque o Espírito Santo não está aí para estabelecer os seus desejos pessoais, os seus caprichos. Em primeira linha, Ele quer manifestar na sua vida o desejo do Pai Celeste. Para isso eu preciso, como Jesus diz, negar a mim mesmo. Eu preciso entregar isso. Abrir mão do que eu acho, do que eu quero, abrir mão das minhas experiências. Quando você vai orar por cura, e para mim isso acontece bastante como pastor, que a gente tem diferentes experiências, onde pessoas foram curadas e pessoas não foram curadas. E quando as pessoas não são curadas, e existe quase que um trauma às vezes em pessoas que a gente ora e parece que não conseguimos romper. E aí quando vem outra pessoa, a primeira lembrança é, puxa, mas lá... E a acusação do inimigo, lá não deu, aqui também não vai dar. E você fica em luta consigo. Então o que eu preciso fazer? Entregar isso para Deus. Os meus medos, as minhas inseguranças na oração. Não adianta gritar na oração se no coração eu não tenho convicção sobre aquilo. Tentar pelo grito gerar uma convicção no meu coração. Eu preciso me render ao Espírito Santo, tomar um tempo de rendição a Ele. E quando então todos juntos buscam discernir, cada um entregou assim, o relacionamento entre aqueles que estão orando também precisa ser alinhado, porque se há falta de perdão, como eu já falei na semana passada, a oração é bloqueada. Pedro fala abertamente, diz, homens, tratem bem a sua esposa,
Porque se você não tratar bem a sua esposa, a sua oração vai ser impedida. A falta de perdão bloqueia o agir espiritual de Deus na nossa vida. Você já percebe no fruto, na consequência que acontece na vida de uma pessoa. Então, entre o grupo que está orando, não pode haver picuinha, chateação. As coisas precisam estar abertas. E aí a oração de unidade, ela pede que o que o Espírito Santo quer é o todo coração. É um coração inteiro, não um coração dividido. É um coração entregue totalmente para com Ele. É um coração que se abre, não só diante de Deus também, mas diante dos seus irmãos. Às vezes a pessoa está no grupo de oração, ela está ali na oração, e é colocada uma oração, mas ela está quieta. Ela não fala nada, mas no coração ela não concorda com aquela oração, ela tem dúvida. E às vezes a gente precisa cutucar, e aí? O que está no teu coração? Esse é um processo de construção para que a gente afine os nossos instrumentos. Não sei se você já viu quando os instrumentos numa orquestra sinfônica eles estão se alinhando. Cada um está fazendo um barulho diferente. Mas que loucura é essa aqui? Não, daqui a pouco vai ser uma música bonita, mas é necessário primeiro fazer tim, 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 tom, 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 tom. Aí os cantores começam, né, a fazer os seus sons para encontrar a harmonia que é necessária. E a oração, ela segue então os passos da harmonia, porque nós vamos percebendo as manifestações do Espírito Santo, né? As manifestações, os 9 que nós chamamos, eles vêm nesse momento nos auxiliando naquilo que é útil. Os 9 começam a operar, às vezes num a palavra de conhecimento, às vezes no outro a palavra de sabedoria, às vezes num dia Deus te usa com palavra de sabedoria, no outro dia Ele vai te usar com profecia, no outro dia com oração em línguas. Há uma dinâmica que a mão de Deus, ela dança e vai tocando. Agora você faz parte da batuta do Espírito Santo. Quando Ele vai ministrar e Ele quer usar, Ele tem a disponibilidade. Aí Ele diz, agora você toca. Aí a pessoa diz, não tem nada a ver, eu não vou falar. Acabou a música, faltou aquele tom. Cada um precisa compartilhar no processo e abrir o seu coração. Então, em tudo o que pedimos, então Deus liberará para nós nos céus. Então, na concordância, na sinfonia, nós estabelecemos a harmonia. E o que a Bíblia então chama que os céus, as janelas do céu se abrem, porque os corações estão abertos para receber, e um coração aberto abre os céus, e aí há uma manifestação do que Deus quer fazer. E assim nós podemos dizer que a oração da concordância é a boa obra, são as boas obras inspiradas pelo Espírito Santo nas nossas vidas. 2 pessoas. E é interessante que Deus dá um número específico, um número mínimo para que haja harmonia. Não é sozinho, é 2 pessoas. E eu sempre aplicava isso para casais. Então eu tenho 2 pessoas. O Espírito Santo disse, não, os 2 são um, precisa um outro casal. A igreja, ela sempre tem o 2. É claro que questões da casa, quando a família se une em oração, o seu nível de autoridade, você já implementa isso. Quando você implementar isso na sua casa, depois de fazer um planejamento, você entrar em concordância, vocês entregarem para o Senhor, vocês vão perceber a autoridade, o poder que vocês têm como casal. Mas estou falando da oração como igreja, né? Eu falei das 5 áreas, né? O seu pessoal, a oração como casal, esses 2 são diários, né? A oração como família, no mínimo, na semana, a oração no grupo familiar e a oração da igreja, que nós estamos falando aqui. Então, Deus sempre trabalha a semente. Os 2 aqui é a semente, é o mínimo necessário para haver uma harmonia. Os 2 dizendo com todo o seu coração, com um só desejo, queremos que a sua vontade seja feita na terra como ela é feita no céu. Amém? Então o Senhor Jesus, Ele procura a igreja, que a igreja se reúna de forma unânime
e persevere em oração, dizendo: nós queremos que a sua vontade seja feita na terra. Nós vimos semana passada em Atos, né? Atos 1,14. Em Atos 1,5, eles receberam a promessa que o Espírito Santo iria se manifestar sobre eles. Em Atos 1,14, nós vemos que eles ficaram 10 dias em oração, unânimes, perseverando, até haver o rompimento em Atos 2 com a vinda do Espírito Santo. Então, o poder de Deus, ele é ilimitado no céu, como já disse, porém é limitado na terra. E isso é para desespero do nosso coração. Às vezes nós oramos assim: eu sei que Deus quer, mas eu não sei se Ele quer nessa situação específica. O poder de Deus nos céus é ilimitado, o querer dEle é ilimitado nos céus. Por isso da oração do Pai Nosso, que acho que nós vamos conversar também nesse mês. Que venha o seu reino, o seu governo, né? Ou que Ele se manifeste na nossa vida, porque Ele está em nós já. Já chegou o reino de Deus na nossa vida. E que a sua vontade seja feita na terra, como ela é feita no céu. De unidade da igreja. A oração é a torneira para liberar o poder de Deus na terra. Veja esse texto. Você conhece ele de cor e salteado. O problema é que a gente aplica ele só pessoalmente. Diz assim: invoca-me e te responderei. E te mostrarei coisas grandes e ocultas que não sabes, os mistérios dele. Deus tem os seus mistérios, Ele quer revelar. Só que Ele diz: me invoque, ore. Vá para a oração. Invoca, ore, eu vou responder. Mas você precisa orar. Se você não orar, não tem resposta. Se você não orar, não tem revelação de mistérios daquilo que Deus colocou na sua vida em nosso meio. Deus quer nos revelar coisas grandes e ocultas que não sabemos. E às vezes a gente acha: não, mas eu já entendi tudo da Bíblia, eu já sei tudo que é a igreja. A nossa caixinha é pequena, né? É que nem os anjos, tem que chegar no ponto de entrar no santo, 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 dizer: uau, Deus, uau, o que o Senhor tem mais para revelar para nós? E aí entra o arrependimento, a mudança de mente, a maneira de pensar e falar da oração. A oração não é o que fazemos quando não sabemos o que fazer, né? A oração é a busca pela vontade de Deus e declarar antes de fazer qualquer coisa. Nós precisamos nos arrepender pela fraqueza, pelo desinteresse na oração, pelo desprezo e falha de harmonia em oração. Precisamos reconhecer que diante de Deus que temos falhado no ministério de oração como igreja. Não deixar um sentimento de culpa entrar, mas, Senhor, é verdade, a gente não tem sido legal, nós não estamos juntos como deveríamos. Nós precisamos mudar a nossa maneira de pensar. O interessante é que quando Deus olha esse texto no versículo 18, Ele usa uma expressão tudo. E depois no versículo 19 Ele usa outra expressão, qualquer coisa. O que é qualquer coisa? O que é tudo? No grego, no português, no inglês. Tudo é tudo. O que é qualquer coisa? Qualquer coisa. O interessante é que nós podemos dizer que o céu, ele deseja, o que o céu deseja sempre é muito mais do que a terra deseja. Deus não olha com um olhar limitador para uma situação, Ele olha para um propósito da situação. O que é possível, o que Ele quer fazer, e Ele olha para que pessoas concordem com o que Ele quer fazer. A mentalidade, a mente do céu não olha para as limitações, abrange tudo e abrange qualquer coisa. E enquanto a mentalidade da terra sempre trabalha com limites, o que Deus pode fazer na minha vida, o que Deus não pode fazer. O que eu acho que Ele não vai fazer, o que eu acho que Ele vai fazer. O poder de Deus sempre é maior que o nosso. E o chamado de Deus na nossa vida sempre é maior do que a nossa capacidade. Sempre é maior do que a nossa experiência. Deus quer apenas que a gente se disponha e diga: Senhor, aqui estou. Não faça que nem Jonas. Então eu vou para o outro lado. Faça que nem Ananias. Eis-me aqui, Senhor. O poder celeste, ele jamais poderá ser medido pela visão terrena, né?
Deus é ilimitado e somente a fé, por intermédio da fé, que nós conseguimos acessar o ilimitado de Deus, o tudo e qualquer coisa. E um terceiro princípio que vem aqui na oração. Primeiro princípio é que a gente precisa orar o que Deus coloca no nosso coração. O segundo princípio é que essa oração ela precisa ser unânime, tem que haver uma concordância. Uma vez, o pastor Edson, anos atrás, tinha uma família que eles tinham 2 meninos e uma menina. E a menina, os 2 meninos tinham filhos e a menina não tinha filhos. E aí chamaram o pastor Edson, com os avós, com os 3 casais. E ele diz, vamos fazer uma oração de concordância. Todos querem. E aí eles oraram, a oração de concordância, para que a filha da casa tivesse filhos. E tecnicamente, pelos médicos, havia só limites, não seria possível. E eles oraram em concordância. O que aconteceu? As 3 mulheres ficaram grávidas que estavam naquela reunião de oração. E a que não podia teve 4 filhos. Aí tiveram que falar com o pastor, ô pastor, já deu. Só a oma da casa, a vovó da casa não engravidou, acho que ela meio que, opa. O poder da oração de concordância. Numa situação específica. E o terceiro princípio é que nós precisamos nos reunir, nos encontrar para orar. No versículo 20 é dito assim, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos, em meu nome, ali estou no meio deles. Eu achei muito interessante, não sei se você observou isso, no mês antes do início da pandemia, no final de 2019, né? 2020 que entrou a pandemia, em 2019 você começou a ver muitos estádios sendo cheios por jovens. Nos Estados Unidos era chamado Descend, o envio. E aqui no Brasil, o Felipe e a Larissa, eles foram e encheram 3 estádios em São Paulo. O Morumbi, o estádio do Palmeiras, lá tem um nome, né? Parque Antártica, não. Allianz Parque, e também o que era antes lá, que era o mais velho lá. Os 3 estádios foram cheios de jovens, buscando a Deus, orando a Deus. E isso começou a se multiplicar pelas nações. O que o inferno planejou? Vamos cortar essas reuniões, porque está tendo muito poder aí. Estão se reunindo com unidade. Opa, cuidado. Graças a Deus, estamos retomando. Amém? Aqui em Curitiba nós também enchemos um estádio, né? 45 mil pessoas. Porque onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Por que há tanto poder na terra? Porque é um povo que se reúne em harmonia para a oração. E isso tem um efeito tremendo. A presença do Senhor Jesus está no meio deles. Esse é o segredo quando se reúnem. E para mim esse é o versículo, quando me perguntam o que é a igreja, é esse versículo, 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus. Jesus está no meio deles. Ele está no meio, junto conosco. Eu acho interessante a pessoa diz, ele está no meio, como que? Não, mas ele sempre está conosco. Glória a Deus. Não pode sempre confiar na palavra dele, que ele vai estar no nosso meio. E celebrar com alegria, né? Nós temos um chamado da parte de Deus para nos reunir. E nós não podemos nos negligenciar e dizer que isso não é importante. O Senhor Jesus, ele se manifesta na igreja, como o Pai se manifesta no seu quarto secreto, ali o teu Pai te vê no teu quarto secreto. Como o Espírito Santo, ele se manifesta em todo e qualquer lugar. O Senhor Jesus, ele se manifesta na igreja, na reunião dos 2 ou 3 que estão reunidos em nome dele. O Senhor Jesus, ele nos chama para reunir, e
quando você vem em nome do Senhor Jesus para a reunião, quando você entendeu que Ele é que te chama para o grupo familiar, Ele é que te chama para a celebração, Ele é que te chama para uma reunião de oração, é Ele que está te chamando para a vigília. Ele só usa pessoas para dizer, nós marcamos tal horário. É Ele que está nos chamando para ir. E quando você vem com o entendimento, eu vou para o grupo familiar, porque Ele está me chamando para me reunir com meus irmãos, a reunião é outra. Porque você sabe que Ele está ali. Você não está fazendo agenda, você não está querendo agradar o pastor, você não está querendo agradar o seu apacentador, para que ele não fique ligando, e aí, você vem, não vem, vem, não vem, vem, não vem, na sua vida. E quando nós recebemos o chamado dEle, nós vamos perceber que Ele vai se manifestar. E também aqui, nós precisamos negar o nosso conforto, o nosso cansaço, negar o medo do frio, negar a fraqueza ou a enfermidade, negar outros interesses para que a gente venha e se reúna. Como eu já disse antes, nós vamos saber depois da reunião que nós estivemos junto com Ele. Porque as nossas vidas são marcadas quando nós nos reunimos com Ele. Amém? Concluindo, queridos, os 3 princípios na oração. A igreja precisa declarar a vontade de Deus na face da terra. Ela precisa fazer isso em concordância, de uma forma unânime ou em harmonia. E para que haja essa harmonia, ela precisa trabalhar o processo dos seus relacionamentos. E a igreja precisa se reunir, precisa estar junto. No mínimo, a cada 7 dias, nós precisamos renovar a nossa aliança como corpo todo. No mínimo, a cada 7 dias, nós precisamos nos reunir nos grupos familiares para renovar o nosso cuidado um com o outro. No mínimo, uma vez por semana, você precisa reunir a sua família para quê? Para orar junto, para renovar o amor em torno da mesa. A sua mesa, ela é importante. Por que a sua mesa do café da manhã, do almoço, do jantar, a mesa onde é que você se reúne, por que ela é importante? Porque na mesa há a restauração de aliança da família. A mesa é um dos lugares de intimidade. Como o quarto é um lugar de intimidade para o casal, a mesa é um lugar de intimidade da família. E nós precisamos sentar à mesa, orar juntos, brincar juntos, nos divertir juntos, conversar juntos, orar juntos, pelo que tange a nossa família. E da mesma forma, como família, nós precisamos nos reunir aqui como igreja. Então, a oração é um ministério de toda a igreja, não só de alguns. Nossos grupos familiares são, em síntese, reuniões de oração. As nossas celebrações, em resumo, são reuniões de oração. Antes de qualquer ação da igreja, sempre precisamos discernir juntos a vontade de Deus, nos alinhar em oração de concordância para que na autoridade do nome de Jesus possamos ligar e desligar o que é necessário. Amém, queridos? Vamos nos colocar em pé, por gentileza.